Olá e bem-vindos a mais um podcast da ITT. Hoje nós temos o prazer de convidar o nosso colega Mauro Rego, que vai fazer uma apresentação para vocês sobre educação no Brasil. O Mauro ele é engenheiro de comunicação, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, com pós-graduações em gerência e planejamento de projetos e em administração. O Mauro dedicou a sua carreira profissional como educador, tendo lecionado no ensino fundamental, médio e superior. Como arte educador, ele atuou em projetos de atividades artísticas para crianças e adolescentes, com ênfase em literatura, artes visuais e artes cênicas. Coordenou o SESC Ciência em âmbito nacional, coordenou programas de bolsa de estágio de nível superior e integrou a gestão da Rede de Inovação na Educação Básica em 2015. Ativista da educação inovadora e da humanização em saúde, Mauro integra a equipe de colaboradores da implantação de comunidades de aprendizado. Ele também é coautor dos livros Golpe da Melhor Idade e Conversa e Cura. Mauro, é um prazer tê-lo aqui conosco. Salve! Obrigado, Ricardo, pela apresentação, sempre constrangedora, né? Porque a gente demonstra logo a nossa idade, por onde a gente andou, que caminhos esquisitos a gente fez, né? E queria agradecer o convite da ITT e a presença dos amigos de longa data, amigos que tiveram comigo nos bancos escolares, enfrentando a realidade educacional. E eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque eu tenho a impressão, eu tenho a certeza de que o que eu estou vivendo nos últimos anos me permitiu ter um olhar muito diferente sobre a educação. E fico mais feliz porque todo esse grupo aqui é composto de pessoas que estão no topo da cadeia de desempenho, ou seja, pessoas que se destacaram desde o ensino fundamental, superior e daí para frente, que estão aí mostrando que o ensino, a educação, como nós estamos fazendo a crítica, ele tem casos de sucesso. Então, nós estamos aqui com casos de sucesso. Nós fizemos uma enquete, teve 10 respondentes, e a primeira pergunta era: você considera que a sua educação familiar e escolar ela foi um sucesso? 80% concordaram. Só 20% discordaram parcialmente, ou seja, ninguém discordou totalmente. São casos de sucesso compreendidos, na opinião de cada um, como sucessos. Então, a gente, a partir daí, eu acho muito natural, já recebi essas perguntas outras vezes: ô Mauro, por que você está criticando um modelo que permitiu que você chegasse onde você chegou? E por quê? A minha resposta para essa pergunta é: o modelo é de sucesso, permite sucessos. A gente nem sempre olha onde estão os fracassos, o que aconteceu que foi falho, onde que esse modelo não é tão competente para produzir resultados para todos, né? Não os mesmos resultados, veja bem, nem todos vão ter carreira científica, acadêmica de ponta, mas todos merecem aprender, todos merecem evoluir, todos merecem um papel na sociedade. E todos têm uma contribuição para a sociedade, independente do nível de desempenho, nível financeiro ou de reconhecimento que a gente imagina. E é por isso que eu tenho muita satisfação de compartilhar isso, porque, primeiro, que eu revi todo o meu processo, e o meu processo individual, mas eu tenho... Todo mundo tem família, todo mundo tem filhos, ou tem sobrinhos, ou tem vizinhos, ou tem, enfim, desejo de que o Brasil e a educação da humanidade ela prospere. Então, é importante que cada um faça reflexões como eleitor, como cidadão, como contribuinte, para permitir uma visão qualificada sobre o que acontece e o que pode acontecer de melhor. E aí, para começar a revisão, assim, eu fiz uma estruturação que é bem simples.
é assim, a educação majoritária. Vamos pensar na educação como ela hoje ela é compreendida de maneira simplificada. Então, quando a gente pensa em educação, a gente pensa em aula, a gente pensa em série, ou seja, crianças, jovens, adolescentes na mesma idade, que vão empilhando conhecimentos na busca de algo superior. Então, a ideia de um caminho linear que vai sendo complementado. E a gente costuma dizer nas nossas discussões da educação que essa é uma educação que tem data de nascimento. Ela nasceu junto com a Revolução Industrial, ela nasceu junto com a ideia de conhecimento científico ser difundido e com a ideia dos direitos civis, a ideia da educação ser universalizada, ou seja, vamos lembrar, na antiguidade, quem era educado era o clero e a nobreza. Eventualmente, os contadores, os mercadores tinham que saber contabilidade, tinham que saber fazer muita conta, e o clero era quem preservava o conhecimento. A gente sabe que os ricos tinham preceptores, tinham uma educação individualizada para os nobres, ou seja, desde a Revolução Industrial, com a demanda por trabalhadores e o avanço das condições econômicas e sociais, a ideia de educação ela adquiriu um conceito de direito e uma ideia de massa. Ela é para ser massificada. Grandes países começaram mais cedo, né? Eu não tenho essa fonte, mas eu ouço de outras pessoas dizendo que foi a educação prussiana, militar, influenciada pelo clero, que botou todo mundo em sala de aula e que fez uma educação massificada. Ou seja, está na presunção de que em determinada idade, cada pessoa, cada criança vai aprender determinadas coisas e todas ao mesmo tempo. Essa educação ela é massificada, ela é padronizada, ela é hierarquizada. Não é surpresa para nós, brasileiros, imaginar, bom, vamos lembrar da nossa quinta série. Bom, na quinta série nós vamos aprender raiz quadrada, vamos aprender triângulos, vamos aprender... Então, a ideia de que essa é a idade certa para aprender certas coisas e que há um currículo. E quando a gente vê uma criança que não sabe quem foi Pedro Álvares Cabral, a gente fica preocupado. Poxa, tem que aprender, tem que saber isso. Tem alguns conceitos, alguns conhecimentos que a gente atribui um valor radical de que sejam generalizados. E estou falando aqui das características. É uma educação hierárquica, onde o professor é o detentor do saber, ele determina frequentemente quem pode falar, quem não pode, o que vai se aprender a cada momento, ele tem um manejo da disciplina, o que é certo, o que é errado, quem vai ser punido, quem vai ser admitido. Então, ela é fundada nessa ideia de centralidade no professor. E aí, só vou antecipar para você uma das coisas que eu considero sensacional. Sempre que eu digo vejo uma professor com dificuldades com alunos, ele diz, eu não consigo ensinar isso. Eu pergunto sempre, você está deixando que os colegas se ensinem uns aos outros? Porque a gente gasta, eu já fui professor, a gente gasta um tempo danado dizendo, menino, para de falar porque eu vou falar. E aí, quando um menino ensina o outro, ou a menina ensina a outra ou ao outro, a gente ganha um tempo danado e para de resistir a essa colaboração que ela é inata. Você vê, a contribuição entre meninos e meninas, jovens, adolescentes, ela vem onde aparece? Na cola. O que é a cola? Claro, a cola é para sair de uma situação emergente, alarmante. Mas o normal é que haja colaboração entre amigos. Não precisava ser a cola, porque a cola é uma trapaça. Mas a gente precisa incentivar, reconhecer o poder da aula, da relação horizontal entre crianças. Bom, estou mostrando aqui, falei da centralidade. Enfim, uma outra coisa muito importante, a relação de vínculo entre crianças, entre adultos, entre famílias, ela é muito precarizada pelas funções. Ou seja, há um normal de dizer que a questão do relacionamento, do bullying, uma criança que está triste, uma criança que não quer ir para a escola. Meus amigos, alerta importante, uma escola para a qual a criança não quer ir é uma escola que está falhando.
porque o direito à aprendizagem é da criança. Se a escola não transmite um local saudável e feliz, ela está fazendo um equívoco dramático. Ela precisa que a criança queira ir para a escola. E veja, até o Leandro mandou uma coisa importante hoje, falando das escolas cívico-militares. Não é que não tenha que ter disciplina, tá? É muito importante ter disciplina. E nós fomos educados na disciplina. O importante é o valor e a conotação que a gente dá para a disciplina. Então, por exemplo, nós fomos filhos, muitos de nós, filhos de pais militares. O pai militar, quem tinha disciplina, era bem sucedido. Esse é um bom militar, porque ele sabe se adequar e se manter e se impor determinadas regras que para a sociedade vão ter sentido. Então, ele faz da disciplina um valor e não uma ameaça. Há uma distinção aí, e não há nessa escola, na escola que eu estou defendendo, uma ausência de disciplina e uma ausência de regras. Não é um vale-tudo. Não é largar a criança para aprender o que ela quiser. Mas, bom, já estou me antecipando. Vamos falar da educação que eu descobri recentemente, através de pessoas que propõem a educação inovadora. Eu estava só completando a ideia do vínculo, né? Eu acabei não falando totalmente. O vínculo, ele é indispensável. E na enquete que eu fiz, eu perguntei assim, quem é que te apoiou? Qual foi a primeira pessoa que viu que você podia ser um expoente na educação? Muitos lembraram da família, muitos lembraram de um professor, muitos lembraram de uma pessoa inspiradora. Então, onde há sucesso, há apoio externo. Então, eu perguntei lá, a que você atribui o fato de você ter ido tão longe? E uma quantidade reduzida disse assim, as minhas qualidades pessoais inatas. E isso não é um item desprezível. Claro, as pessoas todas que estão aqui são inteligentes, mas, além da inteligência, muitos mencionaram um apoio externo, afeto, incentivo, reconhecimento, desde a mais tenra idade. E isso, a meu próprio respeito, eu só descobri tardiamente, né? Eu tive uma mãe e um pai que eram, desde muito pequenos, incentivadores da curiosidade e da criatividade. Então, pessoas que viam errar, diziam por aqui, viam que eu acertava, elogiavam. Isso aí é a terra fertilizada essencial, para a maioria dos casos, indispensável. E aí, como é que é a proposta que, enfim, algumas pessoas muito mais conhecedoras que eu defendem? A educação, primeiro, ela é individualizada, ela não é feita ao mesmo tempo, todo mundo ouvindo a mesma coisa. Ela compreende, presume, primeiro, a curiosidade, uma coisa muito importante, toda criança aprende, todo ser humano aprende, eu diria até que até todo ser vivo está disposto a aprender. Então, aprender tem que ser um prazer, e claro que ele também vai exigir disciplina, mas quando a gente vê uma criança que se esforça a andar depois de cair, a gente compreende que ela não vai fracassar, ela vai se impor em determinados aprendizados e ela vai seguir. O que nós precisamos fazer é ter atento, ou seja, produzir estímulo. Por que uma criança anda? Entre outras coisas, porque ela vê a gente andando, né? E vai aprender a ler, vai aprender a cantar, vai aprender a brincar, vai aprender a se vestir. E ela vai fazer como? Ela vai fazer cópia e ela vai receber incentivo. Menino, pega o copo com as duas mãos. Coisas básicas, que agora eu estou vendo mais uma vez, porque eu já sou um avô. A filha da Valéria tem um filho, que agora está com 2 anos e meio, e é meu recuperar dessa condição de aprendiz de cada criança. Então, a primeira coisa, estímulo, incentivo, reconhecimento individualizado. Ou seja, a ideia de aula é uma ideia ultrapassada. É claro que se a gente lembrar das nossas aulas, eu quero insistir, nós éramos alunos, em particular da turma M. A gente entrou na turma M pronto para dizer, eu preciso aprender isso. Já estava totalmente sensibilizado, a gente estava convencido de que era capaz. Isso que foi feito em etapas anteriores. Ou convencido ou querendo se convencer. No meu caso,
porque eu não era um aluno excepcional no Colégio Militar, eu estava lá para dizer, não, eu preciso me convencer de que eu sou capaz. Mas eu já tenho, assim, uma grande estrada para muitos elementos que eu já tinha conseguido. Então, a aula era um sucesso. Mas a aula, como um modelo de transmissão de um conhecimento simultâneo para crianças em outras idades, abandonando a liberdade do corpo e, principalmente, afastando a ideia de prazer do conhecimento, de grande coisa que é aprender, ela é um resultado. E eu, tardiamente, quando eu lembro da minha vida escolar, eu lembro como que eu achava estranho ter amigos que não gostavam do que, por exemplo, tinha na aula de geografia ou na aula de história. Eu dizia, cara, eu adoro história, eu adoro geografia, matemática, informática, tudo que aprendia, tudo é bacana. É claro que o fato de você ser obrigado a alguma coisa e de ser ameaçado, tipo assim, se você não aprender, você vai ser reprovado. Ou seja, a ideia de ameaça, ela já causa uma baixa autoestima, ela já promove uma desconfiança. Por que eu tenho que aprender isso? Ninguém me ensinou, ninguém me explicou por que aprender isso. Então, vou continuar aqui para não esquecer. Os educandos são seres humanos integrais, eles têm criatividade, eles têm afeto, têm emoção, eles têm desejos particulares, têm vidas pessoais e familiares específicas, e elas precisam ser consideradas, elas são os elementos, o substrato natural da existência de cada criança. Isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser incentivado, saber como é que o pai trabalha, como que aquela comunidade vive, como que o meio ambiente está sendo afetado pela nossa vida e como que isso pode ter consequências, ou seja, não a realidade externa europeia. Eu lembro da gente estudando a história egípcia, que é importante, a história das antigas civilizações e sabendo muito pouco sobre nossa vida local. O que acontece? Por que o nosso rio Maracanã está poluído, por exemplo? Por que aqui no caso do Rio de Janeiro, a nossa floresta foi replantada durante o século XIX porque ela estava tirando a água de abastecimento. E o que acontece hoje? Isso é uma coisa muito importante na aprendizagem. A aprendizagem, ela precisa ter sentido para quem está aprendendo. Então, é muito comum as crianças dizerem, por que eu estou aprendendo isso? E aí, a educação que eu aprendi a conhecer e defender, ela tem uma intrínseca relação com a vida em comunidade, com a vida que está acontecendo, com a economia, com a geografia, com o meio ambiente. Por quê? Não porque eu queira dizer que o menino do interior vai ficar sempre no interior, mas porque a partir da realidade ele vai adquirir sentido ao conhecimento. Então existem muitos exemplos dessas pessoas que eu tenho acompanhado mais de perto. Eles dizem assim, poxa, eu estou lá no meio da Amazônia e a gente tem um problema de água. A água está ruim, a água está causando doença. O que nós podemos fazer com a ciência e com o conhecimento para obter saúde? E não é simplesmente tratar a água e botar um filtro. Não, é envolver os alunos a partir dessa necessidade vital, que é ter água limpa, para produzir conhecimento. E, a partir do conhecimento, ampliar o horizonte. Bom, qual é a vazão? Como é que se mede água? Como é que se mede a salubridade da água? Como é que ela é limpa? Quais são as causas dela não estar limpa? E aí, a partir do momento que aquilo ganha sentido, o conhecimento para aquele jovem, ele muda o sentido de ser uma obrigação e passa a ser um sentido de sobrevivência, de prazer, de crescimento, de evolução comunitária. Ou seja, poxa, vamos resolver a água da comunidade, vamos limpar essa caixa d'água e tirar a vala negra da comunidade. A partir daí, o ser humano, e existem muitos casos, né, ele começa a entender o conhecimento como forma de potência e não como forma de ameaça. Falei da individualização, assim, uma coisa muito importante é a potencialização das relações entre equipes, famílias, crianças. Então, é muito impressionante, são coisas que eu vivi e que eu gostaria muito de compartilhar. As relações, elas são indispensáveis.
Então, existem muitas escolas que fazem assembleias e com crianças muito pequenas. É absolutamente impressionante como crianças de 5, 6, 7, 9 anos estão em roda, acompanhado por adultos, mas não coordenando as rodas, discutindo coisas como quem pegou a agenda do outro dentro da mochila, quem é que não conseguiu ajudar o outro quando o outro precisava, como é que foi tratada uma criança que veio depois e que tinha um rendimento não tão bom. Então, esse trabalho de relacionamento, ele muda. Quando eu lembro da nossa história, eu penso no quê? Eu penso, cara, eu vou apanhar o menos possível e bater se for necessário. Ou seja, eu vou me comparar com os que sabem menos, com os que podem menos, com os que são mais feios, com os que são mais pobres, e vou dizer, poxa, será que eu estou mal ou estou bem? Será que eu estou lá na frente ou estou aqui atrás? É uma lógica que passa a permear as relações escolares e passa a valer para a vida toda. Ou seja, a ideia de cooperação entre crianças, ela precisa ser, entre crianças e adultos, entre famílias e professores, ela precisa ser validada e ativada. Não tem um conflito que seja jogado para fora. Não tem uma questão que seja importante para um que não possa ser trazido para o coletivo dentro das premissas da ética, do respeito. E, veja, só para lembrar, a minha preocupação quando me via num contexto era assim, lembra o Clube do Bolinha, né? O Clube do Bolinha no Impacto era assim, os 30 melhores vão se inscrever, eu preciso ficar nesse Clube do Bolinha porque ele é indispensável. É claro que no caso da turma M, eu tenho que fazer uma ressalva. É um caso à parte, né? Nós queremos ser aprovados num concurso muito difícil. Mas na vida escolar, o que a gente precisa é incentivar a colaboração e reconhecer, outra coisa importante, reconhecer que alguns alunos têm desempenho excepcional. É necessário dar incentivos a eles, porque tem também o outro caso, tem crianças que já demonstram genialidade e que muitas vezes a escola não está preparada para contemplar essas diferenças. E não só genialidade, às vezes é um cara fora da curva, ele é um músico, ele é um artista, ele é um filósofo. E o que a escola está... Ele está insistindo para o moleque aprender a tal da raiz quadrada. Estou usando muito o exemplo da raiz quadrada porque meu amigo Zé Pacheco, ele sempre diz assim, quem sabe fazer raiz quadrada? Todo mundo esqueceu. Ninguém sabe fazer raiz quadrada, talvez alguém, como aqui são matemáticos todos, alguém talvez lembre. Mas a pergunta seguinte é, quando é que usou? Ou seja, essa constância da raiz quadrada no currículo, tirando, aí meu à parte, tirando o fato da raiz quadrada ser um exercício de um algoritmo e a compreensão de um conteúdo, não serve para nada. E um dos grandes objetivos do conhecimento é servir para a vida, servir para a alegria, para a saúde, para o prazer, para o enriquecimento, para a economia, enfim, para as coisas boas, e não para uma comparação negativa entre pessoas. As que sabem raiz quadrada passam de ano, as que não sabem são reprovadas. Já falei de vínculo, falei de conexão às realidades, e a avaliação, outra coisa que nessa educação que a gente defende, não existe prova, porque a prova é uma maneira de guardar alguma coisa durante um curto prazo para ser esquecido na sequência. O que existe é uma avaliação constante, ou seja, se nós precisamos purificar a água, como é que vai ser a prova? A prova são as que a gente chama de evidências de aprendizagem. Eu sei o que é água, eu sei o que é uma água limpa, a criança sabe diferenciar os males que tem uma água suja de uma água limpa e sabe começar a se cuidar. Essa é uma evidência de aprendizagem. A gente vai chegar depois na fórmula química, enfim, como produzir, como extrair o sal da água, enfim, não há um limite para esse conhecimento, mas há um bom começo, que é dar sentido ao que se aprende. Enfim, eu sei que eu posso perder minha noção de relógio, peço para o Ricardo, Leandro... Não, ainda está bom de tempo. Está bom de tempo? Estou muito ansioso. Está bom de tempo.
Mas se você me permitir, tá extremamente. Eu sabia que ia ser uma apresentação estimulante, mas eu acho que todos vão concordar que está sendo melhor do que o esperado. Mas nós temos uma surpresa para você. Eu queria aproveitar essa oportunidade para chamar o nosso colega Leandro, que ele vai apresentar a surpresa que a gente preparou com os nossos agentes. Leandro, a palavra é sua. Vou tirar o som. Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Então, Maurão, muito bom. A gente vai só tentar agora sintetizar todo esse conhecimento que você está apresentando. E você pegou a enquete, você escreveu um artigo. Então, aqui é o nosso site da ITT. Então, seu artigo já está publicado aqui. Então, na área de artigos, já está o teu artigo aqui. Educação, manter ou mudar. Então, qualquer um que queira entender melhor o que você está explicando, pode entrar aqui, clicar e ir no artigo. Mas a gente foi além, a gente não quer só mostrar o artigo aqui. Deixa eu até clicar aqui para... Está aqui o teu artigo, né? Só para provar mesmo que está aqui. A gente quer ir além. A nossa página ela tem um canal do YouTube aqui, e nesse canal do YouTube a gente já publicou 10 minutos atrás, hein, Mauro? A gente já publicou uma análise de 2 agentes de inteligência artificial que pegou o seu artigo e fez um bate-papo. São 6 minutos, né? E é bem interessante. Eu acho que serve agora como uma síntese de tudo que você explicou, a sua experiência pessoal, a sua enquete, pegando dados de outras pessoas. E a gente vai apresentar para vocês agora esse artigo. Então, com vocês, os agentes de AI. Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo num material bem instigante, chamado Educação, Manter ou Mudar. É do Mauro Lopes Rego. E olha, ele coloca uma questão chave na mesa, né? A educação aqui no Brasil, ela precisa só de uns ajustes, tipo melhorar a gestão, ou a gente precisa de uma mudança mais radical mesmo, uma reengenharia total? É uma pergunta fundamental, sem dúvida. E o interessante é que essa reflexão vem de gente que teve sucesso no modelo tradicional. Ex-alunos de engenharia, sabe? Passaram em vestibulares concorridos, tudo mais. Exato. Pessoas que o sistema, de certa forma, validou. E agora elas olham para trás e questionam a própria base desse sistema. Isso que é curioso. Então, a nossa ideia aqui é explorar um pouco essa crítica e ver que caminhos diferentes o material aponta. Vamos lá desvendar isso. Para a gente começar, como é que o autor descreve esse modelo de educação que a gente vê mais por aí? É aquele formato bem conhecido, né? Sim, aquele que nasceu lá com a Revolução Industrial, pensado para mastificar, né? Aula com horário, professor falando lá na frente. Alunos por idade, currículo fechadinho, prova para medir, aquela coisa seriada, ano após ano. Isso. E o material critica justamente isso. Aponta para uma hierarquia muito rígida, né? O professor como centro de tudo. E talvez o ponto mais forte é a crítica à desconexão. O que se ensina parece muito distante da vida real do aluno, da comunidade dele. E as relações, os vínculos? Ficam em segundo plano, né? O texto até sugere que, apatia, desinteresse, talvez até agressividade, podem ser sintomas dessa falta de conexão, dessa falta de sentido. Nossa, faz todo sentido essa ligação. E aí, qual que é a alternativa que o autor defende? O que ele propõe para colocar no lugar disso? Bom, aí a proposta muda bastante de figura. A ideia é olhar para o desenvolvimento integral da pessoa. Não só o pensar, o cognitivo, mas também o corpo, as emoções, o afeto. Até o espiritual é mencionado. Integral mesmo. E valorizar muito outras formas de expressão, sabe? A arte, o brincar, como aprendizado sério também. Tá, e na prática, como isso funciona? Sai daquela coisa de todo mundo igual? Totalmente. A individualização é um ponto-chave. Cada um tem seu ritmo, seus interesses. E busca se fortalecer muito as relações. Confiança, colaboração entre alunos, professores, famílias. Criar um ambiente diferente. Sim,
Um ambiente com vínculos mais saudáveis, onde se aprende a cooperar, a lidar com conflitos de forma construtiva. E um ponto que eu acho central: conectar o aprendizado com a realidade local. Ah, isso é interessante. O entorno da escola vira currículo. Exatamente. A vida da comunidade, os desafios, as riquezas, a cultura passa a ser a fonte e também o objetivo do que se aprende. E a avaliação acompanha isso, né? É contínua, formativa, olhando o processo de cada um. Essa ideia da realidade local como currículo é potente. Mas como fazer isso acontecer? O material dá exemplos, conceitos. Dá sim. Ele conecta essa visão com ideias como território educativo. Quer dizer, a educação não fica só dentro da escola, ela se espalha pela comunidade. Tipo um bairro-escola? Isso, ou as cidades educadoras. A ideia é que o currículo não é algo pronto que o aluno consome, mas algo que se constrói junto, sabe? Aí entram ferramentas como assembleias escolares, onde os alunos participam das decisões, Uhum. mentorias mais próximas, itinerários formativos que cada um pode trilhar de um jeito diferente, é inverter a lógica. O sistema serve à pessoa e à comunidade e não o contrário. Vira quase um ecossistema de aprendizagem mesmo. Parece um caminho muito rico, mas eu imagino que não seja fácil de implementar. O próprio autor deve falar das dificuldades, né? Com certeza, ele aponta várias barreiras. Uma é a nossa própria dificuldade em entender como a gente aprende de verdade. Ainda temos uma visão meio limitada disso. E a cultura? A cultura pesa muito. O texto fala de traços ainda fortes de autoritarismo, de competição exagerada, de exclusão, até um certo conformismo, né? Mudar isso é mexer em coisa profunda. E tem a resistência, imagino. Sim, resistência de quem está no poder no sistema atual. E não dá para ignorar os interesses econômicos, né? Das grandes redes de ensino, editoras, universidades que já estão aí consolidadas. Ou seja, não são só problemas técnicos. De jeito nenhum. São barreiras culturais, estruturais mesmo. Envolvem poder, envolvem dinheiro. Mexer nisso é complexo, exige coragem para questionar interesses bem estabelecidos. Então, a gente volta para aquela tensão do início, né? Continuamos tentando consertar um modelo que parece cada vez mais desconectado da vida, ou a gente encara o desafio de construir algo diferente, algo focado mais na pessoa, na colaboração, nessa conexão com a realidade. Exatamente essa a questão que fica. E me faz pensar numa provocação final para quem está acompanhando a gente. Se a ideia é conectar o currículo com a vida da comunidade, qual seria um primeiríssimo passo, talvez pequeno, para começar a fazer isso? Como trazer o entorno para dentro da escola no dia a dia? Como começar a quebrar essa ideia de currículo totalmente fechado, usando o que já existe ali, ao redor. Os saberes, os lugares, as pessoas da comunidade. Fica aí para a gente pensar. Uma ótima reflexão para fechar. E para quem quiser se aprofundar, o material indica o vídeo Quando Sinto Que Já Sei e também livros de autores como Helena Singer, Tião Rocha e o José Pacheco. Vale a pena buscar. E assim terminamos nossa análise de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Eu queria agradecer ao Leandro por essa apresentação. Foi ele que organizou e foi ele que fez o treinamento dos agentes. Muito obrigado, Leandro, por essa colaboração. E no meio tempo, eu recebi aqui uma perguntinha de um dos nossos ouvintes, que é uma pergunta bastante prática, né? Com base de tudo aquilo que a gente acabou de escutar. Quais são as escolas em que esse modelo disruptivo foi implantado e quais foram os resultados obtidos? Você poderia dar uma palavrinha sobre isso, Mauro? Então, a escola, eu estou muito próximo do professor José Pacheco, né? Em 1976, ele fundou o processo da Escola da Ponte. E ele é até hoje um professor reconhecido, a Escola da Ponte é a referência até hoje, e ele veio para o Brasil em 2004 e está há mais de 20 anos no Brasil, fazendo palestras e incentivando projetos semelhantes. Eu tive, para usar a primeira pessoa e não uma pessoa que me contou, eu estive na Escola Aberta de São Paulo, que é aqui na cidade de São Paulo, e que é uma escola muito surpreendente. Você entra na escola, as crianças, elas não... Primeiro que elas estão sozinhas,
elas estão fazendo as suas tarefas de maneira autônoma, de maneira, às vezes, solitária, às vezes em dupla. Então, a maturidade na relação delas com adultos e com o conhecimento é muito surpreendente. E você não vê um professor, não vê ninguém gritando, correndo, um professor dando bronca. Elas estão nos seus roteiros de aprendizagem. Eles têm uma espécie de caderninho. Então, digamos, estão aprendendo o porquê das inundações na cidade de São Paulo. Então, a primeira coisa foi descobrir quais são os rios, quais são as estações do ano, onde chove mais, quais são as causas possíveis das inundações. Aí eles vão. Então, primeiro passo. O que digamos que esteja no passo que eu acabei de mencionar. Quando é que tem inundação? Por que acontece? Aí eles vão, fazem as pesquisas e trazem para o professor, ou o educador, ou o mentor, que seria melhor, o tutor. Aí o tutor ouve o que eles pesquisaram e faz novas perguntas. Por exemplo, o que pode ser feito dentro de uma estrutura urbana para mitigar o efeito das inundações? Ah, tá, realmente. Então, no mês tal, a gente tem que fazer tais coisas. Aí eles vão pesquisar de novo. Então, o que eu vi nessas escolas, eu visitei várias escolas em São Paulo, são crianças que estão autonomamente produzindo o seu conhecimento e registrando o seu resultado para o professor. O que é muito comum fazendo uma pergunta nessa hora, Ricardo? Vem cá, como é que vai chegar no Teorema de Pitágoras, que é tão importante para quem fez engenharia, para quem vai fazer Enem na vida e tal? O que nós respondemos é que essas coisas que são importantes, elas vão aparecer pela necessidade, elas vão aparecer na hora que a gente precisar fazer uma medida, na hora que precisar, e elas são também incentivadas por meio de cultura geral, de jogos, de estudo de provas. É frequente a criança perguntar: e como é que é essa prova? Como é que o meu primo, meu amigo está estudando em outra escola, ele está vendo outras coisas. Essas coisas que podem ser trazidas ao conhecimento, elas são, para efeito de resultado curricular, elas são muito, muito superiores à média das escolas tradicionais, onde aquele mesmo conteúdo ele é empurrado para todos ao mesmo tempo. Alguns conseguem aprender e aprendem para fazer prova, porque aí o ser humano é sábio, né? Vamos fazer prova, tem que passar, passa pela prova e esquece. Tem uma frase do Rubem Alves que ele fala assim: o aprendizado é aquilo que você guarda depois que o esquecimento fez o seu trabalho, depois que você apagou aquilo que não foi tão útil nem ficou tão marcado. Então, o que resulta de esforço próprio e de sentido, ele é absorvido de maneira mais definitiva. Então, os resultados acadêmicos da Escola da Ponte, eles são muito reconhecidos. Quando eles vão fazer prova, e para surpresa, né, eles não fazem prova ao longo da sua vida escolar. Quando eles vão fazer prova, eles estão melhores, muito melhores do que a média dos alunos que frequentaram o assim chamado ensino tradicional. Eu estou vendo que o Vandelli está aqui ainda, né? Eu queria só fazer uma parte, porque eu não queria, não sei se eu respondi, Ricardo, continuo preocupado com o tempo. É porque existe uma... A gente já está chegando realmente no limite. Eu gosto de perguntar para nós que fazemos sucesso, que tivemos sucesso, uma coisa que eu nunca me perguntei quando eu era garoto. Onde estão os meninos e meninas que foram reprovados? Onde estão os meninos que foram convencidos de que eles não eram capazes? O Vandelli e eu, nós temos um amigo comum, que eu não vou citar o nome, e que está com problemas hoje, problemas financeiros, de vez em quando me escreve pedindo grana. Era um bom aluno. E ele entrou numa espiral de baixa autoestima, de fracasso, um fracasso levou ao outro, e nós que olhamos para frente, tentando alcançar os melhores, paramos de pensar onde ficaram os que foram menos bem-sucedidos. E, é claro, a gente era aluno, a gente não tinha obrigação de olhar para os que foram menos bem-sucedidos ou mal-sucedidos. Quem tem que olhar para essas crianças, para esses jovens, são os adultos, é o governo, são os pais, são os professores, são os familiares que têm que dizer: vem cá, por que você não quer ir para a escola?
Por que você não está aprendendo nada? O que aconteceu para você estar tão triste, ou tão agressivo, ou tão com raiva do professor, jogando cadeira pela janela, batendo no professor? Então, essas relações elas precisam ser saneadas. E, é claro, nem todos vão aprender tudo nesse patamar que a gente deseja, mas todos têm direito à aprendizagem no seu nível, no seu grau de importância, naquela vida que vai ter. Então, o que nós fizemos, por exemplo, no Colégio Militar, reprovado 2 vezes, jubilado. Eu posso fazer isso com um adulto. Eu aceito que lá no IME alguém me diga, não, você foi reprovado 2 vezes, você não fica, você não está estudando, você não pode ser engenheiro. É aceitável, porque um engenheiro é uma pessoa que vai ter um canudo para fazer um trabalho que pode causar grandes problemas se não for bem feito. Mas uma criança, ela tem que ter direito, tem que ter outras formas de ter seu valor reconhecido e de aprender tudo que ela puder aprender. Não, a gente não pode partir da premissa de que não soube fazer o Pitágoras, não vai aprender mais nada. Ela tem que ser tornada, tem que ser reconhecida, valorizada, incentivada. E com esse tipo de raciocínio, a gente para de pensar numa escola que exclui. A gente começa a pensar numa escola que vai incluir, que não vai desistir de ninguém, que não vai deixar que... E eu tenho visto isso em escolas públicas, em escolas privadas, crianças que começam a se convencer de que não são capazes, porque alguém falou, porque teve um mau resultado e porque, vamos lembrar, o ponto mais frágil da cadeia pelo qual nós somos responsáveis são os menores. Então, a escola que exclui é aquela que fracassa e põe a culpa na vítima, e põe a culpa no aluno. O aluno, em particular, se ele for de uma comunidade, se ele tiver pais analfabetos, se ele tiver pais pobres, famílias desestruturadas, é a responsabilidade do adulto dizer, não, eu vou lá brigar por essa criança para ele ter tudo que ele pode, independente dessas condições tão adversas. Água, casa sem saneamento, violência na comunidade, enfim, todas as influências que nós conhecemos das condições sociais. E isso, não vamos pensar que nas escolas públicas, nas escolas privadas também não aconteça. As escolas privadas estão na mesma lógica, em alguns casos, sem tratar dos relacionamentos e abandonando aquele que não aprendeu porque ele é um caso perdido ou alguém que não vai chegar em lugar nenhum. E sobre isso, eu já até comentei com o Hollander, existe uma pessoa em Israel chamado Yaakov Hetz, que não sei se eu citei o livro dele, o relato dele é sensacional. Ele se achava um fracasso. É uma história linda. Ele se achava um fracasso. Tudo que a escola ensinava, ele não aprendia. E tudo que ele sabia, que ele gostava de fazer, a escola não reconhecia. E aí veio a guerra. Sabe o que aconteceu com a guerra? Acho que foi a guerra dos... Deve ter sido... Eu não sou muito bom nisso. Vamos imaginar que tenha sido dos 6 dias, que foi rápido. Veio a guerra, os adultos foram para onde? Para a guerra. E ele? As crianças, os jovens começaram a cuidar da cidade, a fazer o pão, a limpar a rua, a abrir as farmácias. E aí, o que ele entendeu nesse período? Ele entendeu a potência dele. Ele disse, cara, eu sei fazer muita coisa. Eu posso ser importante, eu posso ser bom para a sociedade, eu posso ajudar as pessoas. E aí, quando acabou a guerra, voltaram os adultos e disseram para ele, agora você volta para o banco, para a cadeira escolar. Ele falou, não volto mais. Negativo. Ninguém vai me convencer de novo de que eu sou incompetente e sou burro. Aí ele fez uma escola. Eu não sou não posso avaliar uma escola, né? Mas é uma escola reconhecida, famosa, que parte do princípio seguinte: nem tudo que a escola ensina vai atender à necessidade existencial de cada aluno, e a gente precisa reconhecer e fomentar aquele desejo de aprender que cada pessoa vai ter de um jeito. Eu sei que isso vai dar um problema quando chegar no vestibular. Eu sei que é um assunto para outro podcast, ou para conversa com o chopp ou sem chopp. Tá bom? É isso. Ok. Mauro, olha, eu queria agradecer. Você certamente deixou muita coisa para a gente pensar.
e refletir sobre esses seus conceitos, que são bastante interessantes. Eu queria aproveitar, então, a oportunidade para agradecer a você por essa brilhante apresentação, agradecer ao nosso colega Leandro pela apresentação dos nossos agentes. Queria também agradecer por todos que estão aqui presentes conosco, dando esse apoio, e todos aqueles que estão na internet recebendo esse podcast, que eu aproveito para pedir que vocês deixem o seu like, apertando o botãozinho lá embaixo. Tá? Então, nós agora vamos encerrar a sessão, porque nós vamos começar as perguntas e respostas, e essa, como sempre, é só para os membros da associação. Mas, por fim, eu só gostaria de desejar até logo para todos e até a próxima vez. Um grande abraço.